Imagine descobrir que você já viveu antes e ter a prova disso. Em 1963, um trem parava numa pequena estação inglesa. Dele desce um homem determinado. Dr. Ian Stevenson, psiquiatra da Universidade de Virgínia. Ele não era turista. Era um cientista em uma missão impossível. Encontrar uma mulher que poderia mudar nossa compreensão sobre vida e morte para sempre. O nome dela? Gladys Deacon. E ela guardava um segredo que desafiava tudo o que a ciência acreditava ser possível. Tudo começou 28 anos antes, quando Gladys teve coragem de escrever para um jornal contando algo que ninguém acreditaria. Uma história tão impossível que mudaria sua vida. E a história da ciência. Mas por que um cientista respeitado viajaria centenas de quilômetros para encontrar uma mulher comum? Por que ele arriscaria sua reputação investigando algo que a ciência considerava fantasia? A resposta vai te arrepiar. Em 1935, Gladys tinha 35 anos quando decidiu quebrar o silêncio. Ela escreveu uma carta para o Sunday Express de Londres respondendo a um pedido do jornal. Enviem relatos verdadeiros de lembranças de vidas passadas. A carta de Gladys foi publicada em 2 de junho de 1935. E quando você ouvir o que ela escreveu, vai entender por que Dr. Stevenson não conseguiu tirá-la da cabeça por quase 3 décadas. Gladys não era uma pessoa que acreditava em fantasias. Era católica, filha de carpinteiro, uma mulher simples da Inglaterra rural. Mas o que aconteceu com ela aos 11 anos mudou tudo. E você está prestes a descobrir um mistério que até hoje a ciência não consegue explicar completamente. Era dezembro de 1911. Uma menina de 11 anos viajava de trem com a família para passar o Natal. Gladys Deacon olhava pela janela quando algo impossível aconteceu. O trem parou perto de Yeovil, numa pequena estação inglesa. Gladys olhou para os campos e sentiu algo que não conseguia explicar. Aquela paisagem. Ela conhecia aquele lugar. Mas isso era impossível. Ela nunca tinha estado ali antes. Quando eu era menininha, morei numa casa perto daqui. Ela disse ao irmão, apontando para uma montanha. Eu me lembro de descer correndo aquela montanha com 2 adultos segurando minhas mãos e todos caímos. Eu machuquei a perna. A mãe de Gladys explodiu. Pare de contar mentiras. Você nunca morou aqui. Mas Gladys insistiu. E os detalhes que ela deu foram tão específicos que gelaram o sangue da família. Eu usava uma túnica branca até os tornozelos com folhinhas verdes. As pessoas que seguravam minhas mãos vestiam túnicas xadrez azul e branco. E então, ela disse algo que fez sua mãe empalidecer. Naquela época, meu nome era Margaret. Margaret. Um nome que Gladys sempre amou sem saber por quê. Um nome que seus pais quase escolheram para ela, mas desistiram no último momento. A mãe proibiu Gladys de falar sobre isso novamente, mas as lembranças não desapareceram. Elas eram claras como qualquer lembrança real da infância. Durante 17 anos, Gladys guardou esse segredo. Até que em 1928, aos 28 anos, algo extraordinário aconteceu. Algo que provaria que suas lembranças não eram fantasia de criança. Você está preparado para descobrir o que aconteceu naquele dia que mudou tudo? Em breve você vai saber como uma fotografia revelaria a verdade mais chocante. Gladys, agora com 28 anos, dirigia por Dorset com seu patrão quando o pneu furou perto de Poole. Enquanto esperavam o concerto, foram até um chalé próximo onde uma jovem senhora ofereceu chá. Foi quando Gladys viu algo impossível. Na parede do chalé, havia um retrato antigo emoldurado em vidro. Gladys olhou e seu coração quase parou. "Nossa, sou eu!" ela exclamou. Todos riram. A dona da casa disse, "Bem, essa criança morreu há anos, mas aposto que você era exatamente como ela quando pequena." Mas Gladys não estava brincando. Naquela fotografia estava uma menina de 5 anos, com rosto sério, usando exatamente o que ela tinha descrito 17 anos antes. Um vestido comprido branco enfeitado com folhas verdes. Era como olhar para si mesma no passado.
Vendo o interesse de Gladys, a mulher chamou a mãe idosa para contar a história. E o que ela revelou fez o mundo de Gladys desabar. A menina se chamava Margaret Kempthorne. Era filha única de um fazendeiro. Minha mãe trabalhava na fazenda, ordenhando vacas. Gladys mal conseguia respirar. Margaret, o nome que sempre amou. Quando Margaret tinha uns 5 anos, continuou a velha senhora, ela estava correndo montanha abaixo com 2 moças quando um dos adultos enfiou o pé numa toca de coelho. Todos caíram e a menina ficou por baixo. Gladys sentia calafrios. Era exatamente o que ela tinha lembrado no trem aos 11 anos. Sua perna sofreu inúmeras fraturas. Ela nunca se recuperou e morreu 2 meses depois. Mas minha mãe disse que para uma menina tão miúda, ela lutou bravamente para viver. Faleceu gritando, "Não vou morrer." A mulher virou a fotografia. No verso havia um papel colado com informações que fariam Gladys questionar tudo sobre a vida e a morte. E então você vai descobrir a coincidência mais arrepiante de todas. As mãos de Gladys tremiam quando ela leu o que estava escrito no verso da fotografia. Margaret Kempthorne, nascida em 25 de janeiro de 1830, morta em 11 de outubro de 1835. O mundo parou. 25 de janeiro. O mesmo dia do aniversário de Gladys. A mesma data de nascimento, separadas por exatos 70 anos. Mas a coincidência não parava aí. No dia em que Margaret morreu, Gladys percebeu. Nasceu a avó do meu pai, a quilômetros de distância, em Northamptonshire. Como isso era possível? Como uma criança de 11 anos poderia inventar detalhes tão específicos sobre alguém que morreu décadas antes dela nascer? Gladys voltou para casa em choque. Ela tinha 3 evidências impossíveis de ignorar. As lembranças detalhadas da queda na montanha, a descrição exata das roupas na fotografia, a coincidência das datas de nascimento. Durante anos, ela guardou essa descoberta para si. Era católica praticante. Como poderia acreditar em reencarnação? Mas em 1935, quando o Sunday Express pediu relatos de lembranças de vidas passadas, Gladys finalmente teve coragem de contar sua história. A carta foi publicada e logo esquecida pelo público, mas não por todos. Do outro lado do oceano, na Universidade de Virgínia, um jovem psiquiatra chamado Ian Stevenson leu aquela carta. E ela mudou o rumo de sua carreira para sempre. Stevenson não era um homem de fantasias. Era médico, cientista, cético por natureza. Mas algo naquela história o intrigou profundamente. Por quase 30 anos, ele guardou aquela carta. Investigou centenas de casos similares ao redor do mundo. E em 1963, finalmente decidiu. Precisava encontrar Gladys Deacon. Mas ela ainda estaria viva? E depois de tantos anos, suas lembranças ainda seriam claras? A busca que mudaria a ciência para sempre estava prestes a começar. Dr. Ian Stevenson estava determinado a encontrar Gladys, mas tinha apenas um endereço de 28 anos atrás. Lutterworth, sul de Leicestershire. Foi lá que ele começou sua busca. Stevenson não era um caçador de fantasias. Era professor de psiquiatria da respeitada Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Tinha dedicado sua carreira à investigação científica de casos que sugeriam reencarnação. Mas por que um cientista sério arriscaria sua reputação investigando algo tão controverso? A resposta estava nos arquivos de Stevenson. Mais de 500 casos documentados de crianças que lembravam vidas passadas. Casos de todo o mundo. Índia, Líbano, Turquia, Alasca. E todos seguiam o mesmo padrão. Crianças de 2 a 5 anos com lembranças detalhadas, detalhes verificáveis sobre pessoas mortas, fobias relacionadas à morte anterior, esquecimento gradual na adolescência. Mas havia algo diferente no caso de Gladys. Ela não era uma criança de cultura reencarnacionista. Era de família católica, numa sociedade que rejeitava tais ideias. Se suas lembranças fossem verdadeiras, seria uma das evidências mais fortes já encontradas.
Stevenson chegou ao endereço em Lutterworth. Bateu na porta. A casa pertencia à irmã de Gladys. Ela não mora mais aqui, disse a mulher. Mudou-se para Stoke Albany, perto de Market Harborough. O coração de Stevenson acelerou. Gladys estava viva. Mais uma viagem. Mais uma porta. E, finalmente, em 9 de agosto de 1963, ele estava cara a cara com a mulher que poderia revolucionar nossa compreensão sobre vida e morte. Gladys tinha 63 anos. Cabelos grisalhos, rosto gentil, maneirismo educado. Nada que sugerisse uma pessoa dada a fantasias. Dr. Stevenson, ela disse, convidando-o para entrar. Estava me perguntando quando alguém viria investigar minha história. Stevenson retirou da pasta uma cópia amarelada do Sunday Express de 1935. A senhora se lembra de ter escrito isto? Gladys pegou o jornal, ajustou os óculos e sorriu. Claro que me lembro. Cada palavra é verdadeira. E então começou a entrevista que mudaria tudo. Na sala de estar de Gladys, 2 mundos se encontraram: a ciência e o mistério. Dr. Stevenson abriu seu caderno de anotações. Como psiquiatra experiente, sabia identificar sinais de fantasia, confabulação ou busca por atenção. Mas Gladys não demonstrava nenhum desses traços. Conte-me sobre suas lembranças da montanha, ele pediu. Os olhos de Gladys se iluminaram. Ainda posso ver tudo claramente, Dr. Stevenson. A sensação de correr montanha abaixo, o vento no cabelo, o momento da queda. É tão real quanto qualquer lembrança da minha infância como Gladys. Stevenson fez anotações cuidadosas. 32 anos depois daquela viagem de trem, as lembranças permaneciam vívidas. E a fotografia no chalé? Ah, isso foi um choque. Gladys suspirou. Ver meu próprio rosto, mas não sendo eu, como explicar isso à ciência? Stevenson percebeu algo crucial. Gladys não estava tentando convencê-lo. Ela mesma lutava para entender o que havia acontecido. Sou católica praticante, ela confessou. Durante anos me perguntei se deveria acreditar nisso, mas não consigo negar o que vivi. O cientista investigou cada detalhe. A fobia de quedas que Gladys tinha desde bebê, seu amor inexplicável pelo nome Margaret, a impossibilidade de ter conhecimento normal sobre Margaret Kempthorne, a precisão dos detalhes verificados em 1928. Há algo que me intriga, disse Stevenson. Por que suas lembranças só despertaram aos 11 anos? Gladys pensou por um momento. Talvez precisasse estar no lugar certo. Quando vi aquela montanha perto de Yeovil, foi como se uma porta se abrisse na minha mente. Stevenson conhecia esse fenômeno. Em muitos casos, estímulos visuais ou ambientais despertavam lembranças latentes. Durante 3 horas, ele questionou, analisou, testou cada aspecto da história. Gladys respondeu tudo com consistência e sinceridade. Quando a entrevista terminou, Stevenson tinha uma certeza. Estava diante de um dos casos mais convincentes que já investigara. Mas ainda faltava uma peça crucial. A verificação independente que poderia provar ou destruir toda a história. Depois de entrevistar Gladys, Dr. Stevenson enfrentou o maior desafio: verificar independentemente a existência de Margaret Kempthorne. O problema? Margaret teria nascido em 1830, 7 anos antes dos registros oficiais de nascimento e morte começarem na Inglaterra. Os únicos registros seriam os livros paroquiais de batismo e sepultamento. Stevenson não sabia exatamente onde Margaret havia morado. Gladys só sabia que era perto de Yeovil e que a cidade de mercado era Yeovil. Com determinação científica, ele começou a investigação. Primeiro, escreveu ao vigário de Yetminster, um vilarejo a 10 quilômetros de Yeovil, na linha ferroviária para Weymouth. Parecia a localização mais provável. O vigário encaminhou a carta para o ofício de registros do condado em Dorchester, onde os registros antigos de Yetminster estavam arquivados.
Uma arquivista dedicada fez busca detalhada nos registros de batismos e sepultamentos da década de 1830. Procurou também em índices de testamentos e registros de casamentos. O resultado? Nenhuma Margaret Campthorne encontrada. Mas Stevenson não desistiu. Escreveu para a prefeitura de Yaleville perguntando sobre outras paróquias possíveis. A resposta foi desanimadora. Havia 100 paróquias num raio de 16 quilômetros de Yaleville. Investigar todas seria um trabalho gigantesco e caro. Stevenson não tinha recursos para contratar pesquisadores profissionais para examinar todos os registros existentes. Aqui estava o dilema da pesquisa de reencarnação. Como provar que alguém existiu quando os registros são incompletos ou perdidos? Stevenson sabia que a ausência de registros não provava que Margaret nunca existiu. Muitos registros paroquiais se perderam ao longo dos séculos. Famílias pobres, às vezes, não registravam filhos. Crianças que morriam jovens podiam não ter documentação completa. Mas ele também sabia que, sem verificação independente, o caso permaneceria apenas uma história fascinante, não uma evidência científica sólida. Ainda assim, outros aspectos do caso continuavam impressionantes. A consistência das lembranças de Gladys por décadas, a fobia inexplicável de quedas desde a infância, a precisão dos detalhes verificados pela família local em 1928. Mas será que isso era suficiente para mudar nossa compreensão sobre vida e morte? Mesmo sem encontrar registros de Margaret Campthorne, Dr. Stevenson sabia que estava diante de algo extraordinário. Durante décadas de pesquisa, ele havia aprendido que nem todos os mistérios podem ser resolvidos com documentos. Às vezes, a evidência mais forte está no comportamento humano inexplicável. E Gladys apresentava evidências comportamentais fascinantes. Desde bebê, ela tinha um medo extremo de cair. Não engatinhava como outras crianças, sempre cautelosa para evitar quedas. Nunca havia caído gravemente na infância. Então por que esse medo irracional? Para Stevenson, fobias inexplicáveis eram uma das evidências mais fortes de reencarnação. Em centenas de casos, ele documentara crianças com medos específicos relacionados à morte anterior. Outro aspecto intrigante: o amor de Gladys pelo nome Margaret. Desde criança sentia atração especial por esse nome, sem saber que seus pais quase a chamaram assim. Stevenson conhecia casos similares onde crianças se sentiam atraídas por nomes da vida anterior, como se uma memória profunda as guiasse. Mas o que mais impressionava o cientista era a natureza das lembranças de Gladys. Não eram fantasias grandiosas ou histórias dramáticas. Eram memórias simples, mundanas, do tipo que uma criança de 5 anos realmente teria. A corrida montanha abaixo, a sensação de segurar mãos adultas, o vestido branco com folhas verdes, a dor da queda. Eram detalhes íntimos, não heróicos. Memórias falsas tendem a ser dramáticas. Stevenson anotou. Memórias reais são frequentemente comuns. Havia também a questão cultural. Gladys cresceu numa família católica que desencorajava tais ideias. Por que inventaria uma história que ia contra suas crenças religiosas? Stevenson observou que casos mais convincentes frequentemente ocorriam em culturas céticas à reencarnação. Sem influência cultural, as lembranças pareciam mais autênticas. Durante sua visita, ele também notou algo crucial. Gladys não buscava fama ou atenção. Guardara a história por décadas. Só a compartilhou quando especificamente solicitada pelo jornal. Pessoas em busca de notoriedade costumam exagerar e embelezar suas histórias. Gladys fazia o oposto. Minimizava e questionava a própria experiência. Mas, se as lembranças de Gladys eram reais, o que isso significava para a nossa compreensão da consciência humana? Quando o Dr. Stevenson deixou a casa de Gladys naquele dia de agosto de 1963. Ele carregava mais do que anotações científicas. Carregava uma pergunta que mudaria sua vida.
E se a consciência realmente sobrevive à morte? O caso Gladys-Dickon tornou-se um marco na pesquisa de reencarnação. Não apenas pelas evidências apresentadas, mas pelo que representava. A possibilidade de que nossa compreensão sobre vida e morte esteja incompleta. Stevenson continuou investigando casos similares por mais 4 décadas. Coletou mais de 2.500 casos documentados de crianças com lembranças de vidas passadas. Publicou estudos em revistas científicas respeitadas. Transformou um tópico considerado fantasia em objeto de pesquisa séria. Mas Gladys permaneceu especial em sua coleção. Ela representava o poder das lembranças espontâneas em culturas céticas, talvez a evidência mais pura possível. Anos depois, quando Stevenson refletia sobre sua carreira, ele frequentemente mencionava Gladys. Ela me ensinou que mistérios genuínos merecem investigação científica, mesmo quando desafiam nossas crenças. O impacto do trabalho de Stevenson foi profundo. Inspirou uma nova geração de pesquisadores. Hoje, universidades ao redor do mundo estudam casos de reencarnação com metodologia rigorosa. Dr. Jim Tucker, sucessor de Stevenson, na Universidade de Virgínia, continua essa pesquisa. O trabalho do Dr. Stevenson, com casos como o de Gladys, abriu uma porta que não pode mais ser fechada. Ele observa. Mas e Gladys? Ela viveu o resto da vida em paz, sabendo que sua história havia contribuído para a ciência. Morreu nos anos 1980, levando consigo as lembranças vívidas de Margaret Kempthorne. Seu caso continua sendo estudado até hoje, não como prova definitiva de reencarnação, mas como evidência de que a consciência humana pode ser mais complexa do que imaginamos. Para céticos, Gladys representa os limites da investigação científica. Um mistério fascinante sem resolução definitiva. Para crentes, ela é prova de que a morte não é o fim da consciência. Para cientistas, ela representa algo mais importante. A necessidade de manter a mente aberta para fenômenos que desafiam nosso entendimento atual. Mas qual é a verdade sobre Gladys Dickon e Margaret Kempthorne? Hoje, mais de 60 anos após o encontro entre Dr. Stevenson e Gladys Dickon, ainda nos perguntamos: o que realmente aconteceu naquela montanha em Dorset? A ciência nos ensinou que consciência, memória e identidade são fenômenos complexos que ainda não compreendemos completamente. O caso de Gladys nos lembra que existem mistérios profundos sobre a natureza da experiência humana. Algumas explicações foram propostas ao longo dos anos. Criptomnésia. Talvez Gladys tenha ouvido a história de Margaret quando criança e a esquecido conscientemente, mas a memória permaneceu no subconsciente. Porém, isso não explica a precisão dos detalhes ou a fobia de quedas desde bebê. Coincidência. As similaridades poderiam ser apenas coincidências notáveis, mas a probabilidade de tantas coincidências específicas ocorrerem juntas é estatisticamente muito baixa. Percepção extrasensorial. Gladys poderia ter captado informações sobre Margaret através de algum meio paranormal, mas isso ainda não explicaria por que ela se identificava como Margaret. Reencarnação. A explicação mais direta é que Gladys realmente foi Margaret em uma vida anterior. Embora controversa, essa hipótese explica todos os aspectos do caso de forma consistente. O que sabemos com certeza é que o trabalho pioneiro de Dr. Ian Stevenson mudou nossa abordagem a esses fenômenos. Ele mostrou que casos como o de Gladys merecem investigação científica séria, não ridicularização ou dismissão automática. Hoje, pesquisadores continuam estudando casos similares usando tecnologia moderna, análise de DNA, neuroimagem, estudos estatísticos sofisticados. A Divisão de Estudos Perceptuais da Universidade de Virgínia, fundada por Stevenson, permanece na vanguarda dessa pesquisa. Fontes desta história: European Cases of the Reincarnation Type, Dr. Ian Stevenson, 2003. Life Before Life, Dr. Jim Tucker, 2005.
Arquivos da Divisão de Estudos Perceptuais, Universidade de Virgínia, Sunday Express, 2 de junho de 1935. O caso Gladys Deacon nos ensina algo fundamental. O universo pode ser mais misterioso e maravilhoso do que nossa ciência atual consegue explicar. Você acredita que Gladys realmente foi Margaret Kemp Thorne? Compartilhe esta história com alguém que precisa questionar os limites da realidade. Se você gostou desta investigação científica de reencarnação, curta este vídeo e se inscreva no canal Círculo das Vidas para mais casos documentados que desafiam nossa compreensão sobre vida, morte e consciência. Deixe nos comentários. Você já teve alguma experiência que não consegue explicar? Vamos continuar explorando os mistérios mais profundos da existência humana juntos.